Queridos, nesta manhã, os irmãos têm aí no boletim o tema da nossa reflexão: andar com o Senhor. A minha mãe, quando eu era ainda pequeno, minha mãe não é tanto quanto a irmã de Luzeni, né? A mãe de Luzeni. A mãe de Luzeni era portadora de vários provérbios, né? A minha não tinha tantos provérbios quanto a de Luzeni. Mas ela dizia uma coisa, viu, irmão Pedro, que era muito importante e continua sendo. Ela dizia assim, em um adágio popular: diga-me com quem andas, eu te direis quem és. Vamos repetir essa frase, vamos lá? Diga-me. Essa frase popular, ela é verdadeira, ela é reveladora, porque quando a gente anda muito com alguém, nós passamos a ter as características deste alguém. Não é verdade, Ângela? Então, nesta manhã, eu convido a vocês a pensar nessa questão, andar com o Senhor. Entende-se andar o caminho, procurar um caminho, agir e viver com esta pessoa. Sendo assim, a maioria de nós procura alguém para andar. Mas, com quem temos andado? Com quem temos andado? Essa é uma pergunta que não quer calar no meu coração e na minha vida. Com quem temos andado, Cláudia? Com quem temos andado? Andarmos com pessoas, andamos porque temos por essa pessoa amor, carinho, afinidade, e essa pessoa também para conosco interesses. E o assunto nesta manhã, irmã Ivone, é andar com o Senhor, a necessidade de andar com o Senhor. Aí vem uma pergunta também em meu coração, uma indagação: quem é que quer andar com o Senhor? É proposta de Deus ou é nossa proposta? É proposta de Deus ou é nossa proposta? Quem tomou a iniciativa? É desejo dele ou é desejo nosso? Vamos ver alguns textos da Bíblia que mostram quem tem esse desejo de andar conosco, se somos nós ou se é o Senhor. O primeiro texto está em Gênesis. Nós vamos colocar aqui no nosso projetor, se você quiser abrir a sua Bíblia, pode fazê-lo também. É um texto de Enoque, capítulo 5, verso 22 a 24 do livro de Gênesis. Diz assim a palavra de Deus: depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Pois Deus o havia arrebatado. Eu sempre indaguei como seria andar com Deus, essa experiência íntima que Deus nos convida a ter com Ele, porque o texto mostra claramente que Enoque tinha uma profunda amizade com Deus, uma amizade tão grande ao ponto de Deus tomá-lo para si. O texto bíblico diz que Deus o arrebatou, e essa forma de viver mostra uma comunhão íntima, irmã Adriana, entre Enoque e Deus, entre Enoque e Deus. Isto mostra a amizade grande na existência dessas duas pessoas. No verso 24, pode voltar, irmã Luzeni, no verso 24, diz o seguinte, que Enoque andou com quem? Vamos repetir toda essa frase, vamos lá? Enoque andou com Deus, e ele gostou tanto de andar com Deus, e Deus gostou tanto de andar com ele, que chegou um dia que Deus o arrebatou para a sua presença. É importante andar com Deus. O segundo texto que nós vamos usar também é em Gênesis. É um texto de Noé.
A primeira parte do texto é: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação do pensamento do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isto cortou-lhe o coração. Isso cortou o coração de Deus. Dificilmente pode-se conceber ou ver na Bíblia um texto tão forte com relação à impiedade do ser humano, ao ponto de Deus se arrepender de ter feito o homem. Mas é claro que o arrependimento aqui de Deus não é arrependimento nosso, quando nós fazemos algo e a gente se arrepende de fazer. Não é isso. Esse arrependimento de Deus no hebraico é tristeza. Deus, irmã Rebeca, teve tristeza em perceber o caminho que o homem estava andando, sempre tendente para o mal, sempre tendente para fazer coisas terríveis diante de Deus. E Deus então se arrepende de ter feito o homem. O que aconteceu com o homem? O homem se desviou dos propósitos e projetos de Deus. No Novo Testamento, como um fiel expositor dessa passagem, nós lemos em Romanos 7,18, o apóstolo Paulo escrevendo diz: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Esse é um texto que tem uma ligação com esse texto de Gênesis. Ele quer fazer o bem, mas não consegue. Ele quer fazer o bem, mas não pode. Por quê? Porque o mal que existe em seu corpo o impede de fazê-lo. O bem que está nele ele não consegue executá-lo, pois a sua natureza é natureza caída, de homem caído. É importante entendermos isso, a ligação entre esses dois textos. Vamos ver versos 8 e 9. Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele, o que fazia? Andava com Deus. Ele andava com Deus. Esse texto, irmãos, mostra da forma que Deus trata o mal e o bem. Muitas vezes nós agimos com maldade, imaginamos que Deus não vê. Muitas vezes agimos com bondade e talvez imaginamos que Deus não vê, mas Deus conta. Deus tem uma calculadora lá no céu para calcular o que fazemos de bem e o que fazemos de mal, para responder como nós merecíamos antes de ter Jesus, e depois de ter Jesus também como nós merecemos, porque o texto mostra a condenação para o mal. Volte no primeiro texto, Luzeni, primeiro texto. Então Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isto cortou-lhe o coração. Ou seja, Deus se arrependeu de ter feito o homem. E sabe o que ele resolveu fazer? Ele resolveu apagar o homem com uma borracha, tirar o homem da história, desistir do homem. Porque o homem entristecia a Deus diariamente com as suas ações. No verso 8, por favor, irmã Luzeni. Noé, porém, o Senhor mostrou o quê? Benevolência. Para quem? Para com Noé. Sabe por quê, irmãos? Volte para o texto lá da família de Noé, irmã Luzeni, por favor. O Senhor viu a perversidade que o homem tinha aumentado na terra, toda a inclinação do pensamento do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. O próximo, irmã. Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Ele era o que, irmã Solange? Ele era justo e íntegro diante do Senhor. Ele era perfeito diante do Senhor. Integridade significa perfeição, que nós discutimos aqui na quarta-feira
com o irmão Dene. É importante que a gente entenda isso. Ele mostrou bondade a Noé. Por quê? Porque Noé era um homem bom, era um homem íntegro, era um homem perfeito. Afirma que Deus mostrou por ele benevolência. Mas por que, irmão Zezinho? Por que Deus mostrou benevolência para com Noé? Porque Noé andava com ele. O texto é bem claro quando diz: Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Próximos textos, irmãos, são dois textos. Dois textos que mostram a realidade diferente de Israel, Eliane. Israel apóstata, e a igreja fazendo aquilo que a igreja tem que fazer. Primeiro texto: para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo. Observe bem, isso aí deve ser para a gente. Vamos agora para o próximo, Deuteronômio 32:5. Seus filhos têm agido corruptamente para com ele, e não como filhos. Que vergonha! São geração pervertida e transviada. O que acontece aí? Paulo faz referência ao Antigo Testamento e faz a aplicação oposta entre o que havia lá no Antigo Testamento com Israel apóstata e entre a igreja de Filipos. A grande diferença que nós, como igreja, irmão Tenório, podemos ser nessa realidade que não é tão diferente quanto a realidade do Antigo Testamento. A igreja em Filipos vivia como verdadeiros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida. Eles foram vocacionados para testemunhar com a vida, irmã Laurinete, e fazer a diferença naquela sociedade. Nós, como igreja, também somos vocacionados a sermos diferentes. Nós somos chamados, Eliane, a sermos diferentes. Nós, cordeiros, temos a marca de Deus em nossas vidas. Somos chamados a sermos diferentes. Esta é a nossa missão: refletir, irmã Rita, nas nossas vidas a glória de Deus. Nós temos que ter essa manifestação. Nós temos o DNA de Deus, nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, temos que agir como o nosso Pai age, com santidade, fazendo a grande diferença entre os filhos das trevas e os filhos da luz. Refletir a glória de Deus. Mas sabe por que essas pessoas conseguiram? Porque elas andavam com Deus. Elas andavam com Deus. Vamos voltar para o livro de Gênesis. Gênesis 17, versos 1 e 2. Diz assim: quando Abrão, ele não era Abraão ainda era Abrão, estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e sejas íntegros. Em outras versões, seja perfeito. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Aí Abraão, ou Abrão, foi o contraste de Adão. Ele reconheceu a sua limitação como um homem e aceitou a sua condição de servo e de Deus como Senhor. Você tem sido servo e Deus tem sido o Senhor? Ou às vezes você tem procurado ser Senhor da sua vida e Deus servo de sua vida? Você é servo e Deus é Senhor. Você é servo e Deus é Senhor. O texto afirma que ande segundo a minha vontade e você será íntegro, perfeito, em outras versões. É necessário entendermos isso. E o que significa
íntegro. O que eu falo, eu vivo. Ser íntegro é isso, ser uma pessoa integrada. Eu falo uma coisa e vivo essa coisa. Eu vivo a coisa e falo essa coisa. Eu vivo a verdade e prego a verdade. Eu prego a verdade e vivo a verdade. Não tem como ser diferente. Se formos diferentes, irmãos, nós não seremos íntegros diante do Senhor e nem perfeitos diante do Senhor. É necessário entendermos isso. A doutrina aqui, mas a vida tem que andar juntas, não podem ser separadas, não podem ser separadas. Isto é, ser íntegro, ser completo ou ser perfeito. O irmão de Jesus, Tiago, no capítulo 2, verso 23, ele diz alguma coisa interessante ainda sobre Abraão. Cumpriu-se assim as escrituras que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado o quê? Amigo de Deus. Amigo de Deus. Abraão tornou-se amigo de Deus. Amigo porque andava perto de Deus, tinha comunhão com Deus. Era uma relação mútua, de amizade, de relacionamento. Quando a gente é amigo de alguém, a gente se relaciona com essa pessoa. Não é verdade, irmãos? A gente se relaciona com essa pessoa. E ele foi chamado amigo de quem? De Deus. Amigo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Abraão andou com Deus. Ele andava com Deus. Próximo texto, irmão Zeni. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se porém andarmos na luz, como na luz Ele está. Andar na luz significa viver em obediência aos ensinos de Deus. O apóstolo João fala à sua comunidade não algo novo, algo simples do caminhar cristão. Andar na luz, obedecer aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Isso não é nada novo, isso é algo simples. Se eu tenho comunhão com Deus, logo terei com os meus irmãos. Como eu posso, a Bíblia diz, amar a Deus que eu não vejo, e não amar o irmão que está ao meu lado, que eu vejo, que eu toco, que eu sinto, que eu sei das suas dificuldades, das suas limitações, das suas lutas e das suas crises? Como eu posso amar quem eu não vejo e deixar de amar, por exemplo, Lemos, que está aqui e eu vejo? Como? Eu não posso, irmão. Eu não posso. O próprio irmão do Senhor Jesus fala na sua epístola em Tiago 2, de 15 a 17, ele diz assim: se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Hein, Caio? Do que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Está morta. Tiago aqui não está afirmando que a salvação vem pelas obras, não. Ele está concordando com o apóstolo Paulo. A salvação vem pela fé, e somente a fé pode salvar. Mas, meus irmãos, essa fé tem que nos levar à prática, senão não adianta nada. Nós devemos amar os outros irmãos. Não adianta uma fé que não me faz fazer nada pelo Senhor, nem pela igreja, nem pelos irmãos. Não adianta. O segredo é fé mais obras, porque senão eu vou ter a fé dos demônios. Por favor, irmã Luzeni, você crê que existe um só Deus?
Quantos aqui creem que existe um só Deus? Levante a mão. Todos nós cremos que existe um só Deus. Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Eles sabem que existe um só Deus. Eles tremem de medo diante de Deus. Mas esta fé pode salvá-los? Não. Não pode salvá-los. Não pode salvá-los. Os demônios creem e tremem. Meus amados, se eu na luz estou andando, meus irmãos devem ser amados por mim. Amados por mim. Priorizado em minha vida. Perdoados. Eu devo levar os pesos das suas dificuldades. Eu não devo falar mal deles. Tenho que ter por eles atitudes positivas e não atitudes negativas. Buscar ter comunhão com eles. Isso só acontece quando eu ando na luz. Volta o texto, está bom o texto aí. Quando eu ando na luz. E andar na luz é andar na perspectiva de Deus. É andar com Deus. Amém. Vamos para outro texto. Esse texto não está na versão NVI, está na versão Almeida revisada e atualizada. E tendo disposto este, quem era este? Saul, não é? Levantou-lhes como rei a Davi, a qual também, dando testemunho, disse, essa parte é muito importante: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. É interessante aí que Lucas, Tenório, ele pega alguns textos do Antigo Testamento, junta para formar esse novo texto. O Salmo 89, verso 20 diz: achei a Davi. Ele pega essa parte. 1 Samuel 13, 14 diz: homem segundo o coração. Aí já é NVI. Isaías 44, 28: e ele executará toda a minha vontade. Estão aí os textos. Ele junta esses três textos e forma um texto só. Mas, na nossa perspectiva humana, tirou Saul e encontrou a Davi. Ungiu com óleo Samuel, e Deus ungiu com o Espírito Santo. E foi dada a Davi a promessa que a sua linhagem jamais acabaria. E Jesus, que é da linhagem de Davi, o seu reino jamais acaba. Não é verdade? O reino de Jesus tem fim? Não tem fim. O homem segundo o coração de Deus, o texto coloca, homem segundo o coração de Deus, apesar dos percalços da vida, em especial lá com Betseba e com Urias, pecados que aos meus olhos, aos olhos de Braz, são muito maiores do que aos olhos de Deus. Por quê? Porque Deus conhecia Davi por dentro, Deus conhecia o coração de Davi, e ele entendia que Davi era um homem segundo o seu coração, porque ele tinha um coração de louvor e de adoração a Deus, diferente do coração de Saul. Saul desobedecia a Deus e não estava nem aí. Ele pecou contra Deus. Betseba e Urias pecou, mas ele se arrependeu tremendamente. Vamos ver lá o que diz o Salmo 32, 3: enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos, pelo meu bramido durante todo o dia. Enquanto ele não confessou o seu pecado, os seus ossos por dentro foram consumidos. Por quê? Porque ele estava sofrendo com aquela ação que ele tinha feito. E Deus sabia disso. 32:7: tu és o meu esconderijo. Olha só o que Davi diz: preservas-me da angústia, de alegres cânticos de livramento me cercam. Este é um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia é bem clara quando fala que ele pecou, e quem de nós não pecou?
Mas fala, se nós nos arrependermos e confessarmos, nós poderemos cantar alegres cânticos na presença de Deus. Davi andava com Deus. Ele executava a minha vontade, a vontade de quem? De Deus. O Antigo Testamento parece uma apologia ao reinado de Davi. Ele é exaltado, ele é pré-figura do Messias. A diferença é que ele era como que um rei, um Messias de guerra, e Jesus o Messias de paz. Tanto que a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. A maior promessa do cristianismo é trazer paz entre um Deus machucado e um homem ofensor. Eu sou um homem ofensor. Monteiro é um homem ofensor. Rosivaldo é um homem ofensor. Nós somos pessoas que agredimos a santidade de Deus diariamente. Davi era um homem segundo o coração de Deus, pois ele, o quê? Andava com Deus. Queridos, para concluir essa reflexão desta manhã, a Bíblia afirma que Deus nos amou primeiro. Esta é a base da nossa salvação. Temos que crer nisso. Ele tomou a iniciativa. O resto é conosco. E agora eu pergunto, Silvana Paula, Solange, Renato, André, Cláudia, nós temos querido andar com o Senhor. Você deseja andar com Deus? Você deseja andar com Deus? Nós desejamos andar com Deus. Curvemos a nossa cabeça enquanto o grupo de louvor se aproxima. E nós vamos cantar. Quero ser um homem segundo o coração de Deus. Ou uma mulher, ou um jovem, ou um adolescente, ou um júnior, que quer andar com Deus. Essa música tem uma frase que eu acho muito bonita, quando diz o seguinte, que os meus pecados eu não quero viver mais neles, porque eu vou ficar para trás. Eu quero andar com o Senhor, eu quero obedecer ao Senhor. Vamos cantar essa música e faça dessa música a sua oração. Para trás. Vamos de pé cantar o restante dessa música. Eu quero ser Senhor. Homem segundo o coração de Deus. Eu
Deus e Pai, exaltado, glorificado, magnificado seja o Teu nome, Senhor. Ó Deus, quantos erros temos nós cometidos, quantas falhas, omissões, pecados, Pai, temos cometido. Ó Deus, eu te peço, desde a menor criança ao mais antigo membro dessa igreja, que essa música, Senhor, faça parte da sua oração, e que eles, junior, adolescente, criança, jovem, homem, mulher, queiram ser pessoas segundo o Teu coração. Mas para que isso aconteça, Pai, Tu tens que andar com eles, e principalmente eles, nós devemos desejar andar contigo. Nos ajuda, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Nos ajuda. Nos dá, Senhor, um desejo incontrolável de andar contigo. Isso só pode ocorrer se o Teu Espírito nos possuir totalmente, Senhor, e nos encaminhar nessa caminhada contigo. Deus, perdoa os pecados dessa igreja e nos abençoa e nos ensina a andar contigo, no nome de Jesus. Amém. Os amados poderão assentar-se.